Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor através da palavra. Irmãos, eu não sei a sua expectativa, mas meu coração está sedento. Se você compreender essa mensagem é poderosa para mudar a sua vida. Essa semana eu estava orando e declarando no Senhor sobre aquilo que Ele tinha que trazer para o seu povo. Por isso que eu falo, querido, compartilhe, porque essa mensagem ela é poderosa para mudar a sua vida. Talvez você já falou aquela famosa frase: que saudade de uma aglomeração, que saudade de estar juntos. E eu quero te falar o seguinte: hoje nós estamos como que impedidos de nos reunirmos. Hoje não dá, mas a palavra de Deus é tão poderosa, ela nos alimenta tanto, que ela vai declarar o seguinte. Jesus diz, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, a partir do verso 20, a Bíblia vai falar: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, sabe o que é que eu entendo com isso? É uma incoerência as pessoas sentir saudade de uma aglomeração e não ter prazer em reunir com uma pessoa, com 2 pessoas que Deus colocou na sua casa, na sua família. Essas pessoas você tem que ter prazer e saudade de reunir com elas. Hoje eu tenho falado o seguinte, que Deus é um Deus de relacionamento. Se Deus nos levou para dentro de nossas casas, Deus espera, deseja que possamos nos relacionar com tais pessoas. Que pessoas são essas? Nossos familiares e amigos e parentes mais próximos. Deus nos levou com um propósito, querido. Tudo tem um propósito da parte de Deus. A nossa série, hoje é o início, chama 2 ou mais, porque tem muita gente que está sentindo falta daquelas multidão. E Deus falou: ei, tem 2 pessoas aí, e eu quero estar com vocês. Eu quero ceiar com vocês, eu quero poder compartilhar com vocês. E enquanto eu meditava sobre o que o Espírito Santo poderia trazer ao nosso coração, o Espírito Santo me mostrou de uma certa forma o poder do relacionamento a partir de 2. A humanidade nasceu a partir de 2. Deus cria Adão, mas então a humanidade não poderia existir, porque era necessário ter 2 pessoas. E como o Espírito Santo foi falando comigo sobre tudo que nasce a partir de 2. Uma igreja só existe porque começou com 2 pessoas primeiro. É a partir desses 2. E quando Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, isso tem que, quando você pegar a sua Bíblia, isso tem que saltar de maneira poderosa no seu coração. Você tem que olhar para isso e falar o que o Senhor quer comunicar comigo. O que o Senhor quer trazer ao meu coração. E eu queria que você abrisse Mateus capítulo 18, a partir do verso 19, um versículo antes, desse que eu acabei de falar para os irmãos. E para você que está anotando, e de uma forma bem didática, o subtítulo, o tema da nossa mensagem é 2 ou mais. O subtítulo aqui é o poder de 2 se tornarem 1. E o que significa 2 se tornarem 1? O que significa? 2 se tornarem 1. Tanto o marido como a mulher, Jesus vai dizer: deixará o homem, seu pai e sua mãe, deixará a mulher, seu pai e sua mãe, vai se juntar um homem e os 2 se tornarão 1. O que significa se tornar 1? É concordar. É a concordância. Quando eu concordo com a minha esposa naquele aspecto, nós nos tornamos 1. Presta atenção, 2 opiniões concordando, se tornaram uma só opinião. E o que Jesus quer mostrar para nós? Olha, acompanhe comigo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, repita comigo, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Presta atenção que Jesus está dizendo aqui. Se vocês concordarem, ou seja, se as opiniões que são divergentes chegarem num consenso e vocês concordarem, tudo aquilo, nesse aspecto que vocês pedirem ao meu Pai,
vos será concedido. Sabe por que tem muito casal que não consegue avançar? Porque não consegue ser um, não consegue concordar. Ah, pastor, eu não concordo com tudo, em tudo com a minha esposa. Eu também não. E sabe o que é? A lógica daquilo que eu não concordo com ela, nós não nos tornamos um. Um exemplo, minha esposa ama lasanha. Eu não gosto. Quando ela faz lasanha, geralmente tem outra coisa. Presta atenção. Quando a gente deixa de concordar, nós deixamos de nos tornar um. E eu fiquei pensando sobre o que a Bíblia precisa nos explicar. Se eu, como igreja com você, eu deixo de concordar no ponto mais crucial, como igreja, que Jesus é a base, que tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, nós deixamos de ser um naquilo mais importante, naquilo que nos alimenta. Eu penso o seguinte, irmãos, Jesus não discorre sobre isso na Bíblia, por acaso. Jesus vai dizer, se vocês concordarem, tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai. Sabe por que tem muitas famílias que estão destruídas financeira? Porque a família tem muita discordância. E a família não consegue ser um. Sabe por que tem muita célula destruída? Porque eles não conseguem concordar naquilo que Jesus fala. Se vocês concordarem, e presta atenção, acompanhe comigo o raciocínio. A Bíblia vai dizer, não é se vocês concordarem no céu, não. Ah, quando vocês forem para o céu e vocês concordarem, tudo que vocês pedirem, Deus vai prover. Jesus diz, aqueles que vocês concordarem na terra. Sabe o que a palavra de Deus quer falar conosco? Quantas bênçãos deixamos de ter? Simplesmente porque deixamos de encontrar o consenso que Deus espera que tenhamos. Quantas amizades deixaram de existir só porque eles não encontraram um denominador comum? Quantos casais se separaram? Quantas sociedades foram desfeitas? Mas quantas igrejas, irmãos, você sabia que toda igreja que ela tem uma divisão é porque dois homens que estavam ali à frente daquele ministério deixaram de encontrar um consenso, um denominador comum. Deixaram de concordar naquilo que era crucial, naquilo que Jesus esperava. E é por isso que eu vou falar para os irmãos sobre o poder do relacionamento a partir de 2. Se você observar, e até para com os animais, quando Deus pede que Noé encaminhe os animais, é de 2 em 2. E para quem é casado, fica mal para nós, né? Eu também sou casado. Fica mal para nós. Imagina, 2 animais concordando e talvez você e sua esposa não estão conseguindo concordar. Ah, pastor, você está falando que eu tenho que concordar em tudo. Não, não estou dizendo isso, e nem tenho essa utopia. Mas eu estou pedindo, clamando para que vocês percebam o que é crucial para o casal. O que é alimento, o que é a base, o que sustenta. Jesus, quando deixa isso daqui para nós, querido, Ele está deixando assim, olha, em outras palavras, tem tantas coisas que vocês ainda não conseguiram. Não é porque seu pai é ruim, não. Não é porque seu pai não quer te abençoar, não. Ele está falando, é porque vocês estão deixando de concordar. Como o Espírito Santo tem falado comigo em relação a isso. Irmãos, nós precisamos um do outro para fazer o reino de Deus acontecer. Nós precisamos um do outro. Marido e mulher, quando faz aquela troca de aliança, eles estão falando um para com o outro. Essa aliança é o nosso ponto de concordância. Nada, aquilo que tenta quebrar nossa aliança, tem que ser rejeitado por nós dois. Porque o que eu entendo é as pessoas querer relacionar com muita gente e esquecer do princípio básico. Que para ser muito, primeiro precisa ser 1, ser 2, ser 3, onde 2 ou mais estiverem reunidos. E Jesus,
Ele vai deixar de uma forma tão poderosa para conosco. Em Lucas capítulo 10, verso 1, olha como que a igreja começou. Olha como as missões começaram. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. A obra de Deus não é feita no individualismo, é feita a partir de uma missão que começou no envio de 2. Quando você vai dar uma missão para alguém e você coloca 2 pessoas, a probabilidade dessa missão deixar de ser cumprida é bem menor do que você mandar só um. Eu fico imaginando os discípulos que começaram a ser enviados de 2 em 2. E o primeiro teste deles não foi pregar o evangelho. O primeiro teste daqueles 2 discípulos que saíram de 2 em 2 foi caminhar lado a lado um com o outro. O primeiro teste de um casal não é pagar a conta. O primeiro teste de um casal é sair da casa do pai, sair da casa da mãe e começar a caminhar lado a lado um com o outro. Imagina, raciocina comigo, imagina o teste deles. Você acha que Jesus perguntou assim: olha, Carlos Vinícius, você quer andar junto com o Luiz? Ah, Jesus, com o Luiz eu não quero, eu quero é andar com o pastor Dinei. E aí Jesus, então tá bom, você não vai andar com o Luiz não. Então esses 2 que iam para a cidade de São Carlos, vão para Palmas. Porque ele não quis, não. A Bíblia é clara que Jesus separa de 2 em 2. E o teste começa quando eu começo a andar junto com você. E se a partir de 2 o poder não fluir, significa que a missão foi comprometida. Significa que a igreja foi comprometida. Se a partir de 2, de um casal, o amor não fluir, significa que a família foi comprometida. É isso que significa. É porque a gente tem o costume de ler a Bíblia e passar os olhos e ser muito romântico e achar que tudo... Imagina que Jesus chama de 2 em 2 e fala assim, ó, vão pregar o evangelho. E eles pegam na mão do outro, imagina comigo, e sai cantando um louvor. Queridos, para de romantizar algumas coisas bíblicas. Eu imagino os testes deles. Eu imagino o que foi suportar um ao outro, porque a Bíblia vai dizer que o amor tudo suporta. De poder caminhar. Se você que é casal, se puder acenar aí através do comentário, faça isso. Mas diga a verdade. Quando você pegou na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, automaticamente, como que num passe de mágica, começou a tocar um fundo romântico, musical. E o mar de rosa estava à frente, não era um mar vermelho, era um mar de rosa. E vocês começaram a andar de mão dada e tudo foi lindo. Que é isso, queridos? A primeira coisa minha como casal foi a minha esposa perguntar: onde é que você está? Onde é que você vai? E como todo recém-casado eu tenho que responder, foi algo que eu me deparei com a situação que eu falei, eu preciso vencer isso para que a família não seja comprometida, porque a partir de nós 2, Deus vai levantar uma família abençoada, que vai pregar o evangelho, que vai ministrar cura, que vai ministrar libertação. Mas era necessário 2 aprender a caminhar juntos. Era necessário 2 olhar um para o outro e dizer o seguinte: Deus nos chamou, nos colocou nessa jornada, porque a partir de nós 2 e a partir do Dinei e da Sara, já veio o Theo e a Nicole, e vai vir mais.
Não nosso, os netos. Amém? Os netos. Mas eu fiquei pensando, irmãos, Jesus dizendo onde 2 ou mais. E o que tem acontecido onde ele tem plantado na sua casa esses 2 que ele precisa para que o evangelho seja propagado, para que a missão seja cumprida. O que nós temos feito com a missão que ele nos deu? O que será que tem acontecido conosco? Que tem roubado o desejo, a paixão pela missão. Eu imagino então aqueles discípulos tendo dificuldade um com o outro. Irmão, 70 pessoas, de 2 em 2. E 70 pessoas foram enviadas de 2 em 2. E é óbvio que teve dificuldade, é óbvio que teve espinhos, mas eles pensavam, a missão é mais importante do que nós 2. A missão é para a qual eu fui chamado. Independente de com quem eu vou andar junto, a missão é o meu propósito, a missão é a minha meta. E porque eu tenho esse sentimento, eu tenho essa consciência, eu creio que a missão já foi cumprida. Oh, irmãos, que palavra linda. O apóstolo Paulo fala: completei a carreira, guardei a fé. Que palavra abençoada. Se você ainda não entendeu que seu Deus é um Deus de relacionamento, ao te fazer, Ele já te faz em um relacionamento de 3 que subsiste em um. Ele vai dizer ao criar o homem, façamos o homem a nossa semelhança. E é isso que a palavra de Deus fala ao meu coração. Nós precisamos ser o povo que consegue andar com 1, com 2, com 3, com 500, com quantos o Senhor trouxer até nós. Nós precisamos ser o povo que entende o propósito de relacionar. Porque olha, irmãos, relacionar enquanto tem 20 pessoas é fácil. Sabe por quê? Porque a pessoa que você não gosta, é fácil de você desviar o olhar. Tem casal que só sai se tiver mais 3 ou 4 casal. Por que eles só saem se tiver 3 ou 4 casal? Porque se sair só o casal, os olhares vão ter que procurar o olhar um do outro. Sabe o que eu entendo com isso? Para que a igreja seja uma igreja de milhares, é necessário que os olhares comecem a se encontrar dentro das casas. É necessário que essa palavra, onde 2 ou mais, possa saltar o nosso coração e falar: Deus já me colocou plantado aonde tem 2. Deus já me deu essa família para que a presença dele possa ser percebida, cultuada através da minha casa. Nós não podemos esquecer o que o Senhor tem feito conosco nesses dias. Irmãos, nada, se você repetir após mim aí, fique à vontade na sua casa, mas nada sai do controle das mãos de Deus. Esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Os governantes não estão acima do controle de Deus. Tudo é feito com um propósito e tem um porquê: permissão. Deus permite. Muitas pessoas dão muito poder ao diabo. Que esse vírus o diabo trouxe. Queridos, presta atenção aqui. Se o diabo tivesse tanto poder como algumas pessoas acham que ele tem, o que o diabo foi fazer falando mal de Jó para Deus? Foi pedir a permissão de Deus para tocar em Jó. Nada acontece sem que Deus saiba. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Esse vírus surpreendeu todos, presta atenção, todos os governantes, todos nós, os pastores, todos nós cristãos em Jesus. Mas você acha que esse vírus surpreendeu a Deus? Você acha que esse vírus mudou os planos de Deus? Recalabassuriano. Queridos, Deus não pode ser surpreendido. E nós precisamos ser esse povo que compreende
essa essência dessa mensagem. E eu falo para os irmãos, porque às vezes a presença de Jesus não é tão apercebida. Você crê que a presença dele está aí na sua casa? Pastor, mas eu estou assistindo o culto através de um celular. Mas a presença dele é real aí contigo. A presença dele está, porque a Bíblia vai citar uma história que Jesus se coloca presente. E você sabe o que é mais interessante? É que todos os discípulos e outras pessoas estavam reunidos num prédio, mas Jesus ressuscita. Jesus não vai se colocar primeiro no meio daquela reunião onde tinha bastante pessoas. Jesus aparece primeiro a algumas mulheres, mas depois ele vai ao encontro de 2 discípulos e ele se coloca ali. Agora a pergunta é: por que os discípulos não percebem a presença de Jesus? Esse é o erro que talvez tenha acontecido com muita gente. Sabe por que aqueles discípulos não perceberam a presença de Jesus? Porque a religião, ela tapa os nossos olhos. Pastor, eu reunia na minha casa, mas não estou sentindo a presença. Lembra que eu te falei que o fato de você às vezes não sentir ou não perceber não significa que ele não está presente. É algo muito, mas muito conhecido. Eu queria que os irmãos abrissem agora comigo Lucas, capítulo 24. Irmãos, eu conheço essa história. Os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus se coloca no meio de 2. Presta atenção. Olha a religião aqui. Religião. E olha a religião também que às vezes pode acontecer conosco. Às vezes a célula se reúne e não percebe a presença dele. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. Ponto. Presta atenção. Ele estava conversando a respeito da crucificação de Jesus, conversando a respeito dos milagres de Jesus. Então é o seguinte, a Bíblia vai dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos, não é só reunidos em volta de um churrasco, é no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus se faz presente. Agora, a Bíblia dizer que Jesus se faz presente, nós precisamos então entender que nós precisamos perceber, estar apercebidos da presença dele no local. Sabe, da oportunidade do milagre acontecer aí na sua casa. Continue comigo. Ele perguntou: o que vocês estão discutindo tão compenetrados? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Estou lendo na versão a mensagem, tá, irmãos? Um chamado Cleópas respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes, os principais sacerdotes, o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tinham esperança que ele fosse o libertador de Israel. Olha, irmãos, discípulos falando, nós tínhamos esperança que ele nos libertasse. Mas hoje, já é o 3º dia, desde que tudo aconteceu. E algumas das nossas mulheres, do nosso convívio, nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram a história de terem visto anjos, e contaram a história de ter visto anjo, e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos, presta atenção que isso daqui é o discorrer da nossa mensagem. Primeiro as mulheres que estavam com eles.
foram até o túmulo, encontraram o anjo, e o anjo tinha falado que Jesus estava vivo. Mas ele continua, e alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar o que as mulheres haviam falado, e encontraram vazio, como as mulheres haviam dito. Vocês não entendem? Olha a exclamação de Jesus. Inspirou e suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não perceberam que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés. Os livros aqui, irmãos, toda vez que você ouvir falar de Moisés aqui, está se referindo às Escrituras, à Bíblia. E percorreu todos os profetas, desde os profetas maiores até os profetas menores, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, que era o destino dele, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: fica e janta conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi o que aconteceu, ele se assentou à mesa. Tomando o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Queridos, presta atenção nisso aqui. Aqueles homens estavam falando de Jesus, sabiam as histórias de Jesus, mas eles estavam impedidos de ver, com uma venda nos olhos, com os olhos tapados. Presta atenção, nesse contexto eu poderia frisar pelo menos quatro tentativas. Primeiro, as mulheres falam: olha, nós vimos Jesus, nós vimos o anjo falou que ele está vivo. Mas a religião te impede de ver Jesus. A religião te impede de perceber a presença de Jesus. As mulheres contaram para eles sabiam, irmãos. Eram conhecedores da palavra. Quantas vezes nos reunimos, mas a presença dele está ali, mas só tem religião. Quando tem só religião, ninguém é alimentado. Perceba que eles foram alimentados depois. A religião não alimenta ninguém. Essas mulheres foram testemunhar, testificar. Mas eles não acreditaram. Então foram alguns dos homens, amigos deles, até o túmulo. E voltaram com a mesma confirmação. E eles voltaram e testificaram: realmente está vazio. Mas a religião tapa a presença de Jesus. Então Jesus faz uma grande pergunta. Eu queria que você lesse, acompanhasse comigo, a partir do verso 25. Jesus faz uma pergunta: vocês não entendem? Suspirou Jesus: como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Aí presta atenção, qual que é o problema da religião? Sabe qual que é o problema da religião? Nem a Bíblia consegue abrir os olhos. Por que que nem a Bíblia? Porque Jesus começa a explicar as Escrituras para eles. Então ele começou do princípio com os livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as Escrituras diziam a respeito. Olha, irmãos, quando a religião é tão forte, as Escrituras, a palavra de Deus, está sendo explicada, está sendo lida, e mesmo assim as pessoas não conseguem abrir os seus olhos. Jesus continua falando para aquelas pessoas. Quantas pessoas você já tentou ministrar a palavra de Deus, mas essa pessoa está como que com os olhos
tapados, não conseguem enxergar. Quantas pessoas vão de célula em célula, de culto em culto, de reunião em reunião, de vigília em vigília, e não conseguem enxergar a presença dele. Aqui só existia dois. E Jesus então parte o pão. Eu não sei se você conhece bem a cultura judaica, mas naquela época é o seguinte: existia um lugar de honra na mesa, e a pessoa que era a mais honrada daquela noite, ela tinha o direito de partir o pão. E é o seguinte, não tinha muita comida como existe hoje, então ela partia o pão, e a parte que sobrava, ele dava para as pessoas dividir, e ele tinha o direito de ficar com a maior parte. Só que quando Jesus parte o pão aqui e entrega para eles, Jesus dá a maior parte e a melhor parte. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Sabe aquelas pessoas que comem sem nem orar antes, sem nem abençoar? Com Jesus não acontecia isso. Quando Jesus toma aquele alimento, ele abençoa, parte e dá a eles. E aí a Bíblia vai ser enfática, e nesse exato momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. E sabe o que é mais impressionante? No último versículo vai dizer o seguinte: enquanto ele nos expunha as escrituras, nós sentimos o nosso coração como que acender. Tem muitas pessoas sentindo a palavra de Jesus incendiar. Tem muitas pessoas que vê uma live e fala: nossa, que palavra. Que vai num culto e fala: que palavra abençoada. Mas a religião é tão grande que às vezes ele não se deixa se alimentar, ele não se permite comer do pão. E Jesus vai dizer: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Nós precisamos ser o povo que diz não à religião e diz sim para a presença de Jesus, que diz sim para a presença dele. E podemos reconhecer e ser o povo que tem se levantado nessa nação, e ser o povo que encontra no Senhor Jesus aquele que o alimenta. Eu não sei se você conseguiu ouvir a voz de Jesus, mas eu queria que você fechasse seus olhos aí aonde você está. Por um instante, feche seus olhos. Tente ouvir apenas o dedilhar do violão. Tente ouvir apenas a minha voz ecoando aí na sua casa. E por um instante, tente pensar quantas vezes Jesus já tentou falar com você e às vezes você não ouviu. E às vezes você não percebeu que a presença dele estava aí na sua casa. Quantas vezes ele se aproximou de você e usou talvez uma mensagem de WhatsApp, e usou talvez a oração de um irmão para falar: Jesus é contigo. Sabe o que é que eu entendo aqui? Jesus teve muitas, eu percebi no mínimo 4. Primeiro foram as mulheres, depois foram os amigos dele, depois foi as escrituras e o próprio Jesus. O próprio Jesus falando com eles. Tente imaginar Jesus aí na sua sala, com a presença dele, falando com você. Sabe o que é interessante? Aquele que está faminto, Jesus alimenta. Aquele que tem sede, esses serão saciados. Aquele que está enfermo será curado. Tudo pela presença dele. E o pão já foi partido há mais de 2000 anos. Pastor, o que falta para nós? Comer do pão do céu, que é Cristo. Para que os nossos olhos sejam abertos. Eu queria pedir para você na sua casa ficar de pé por um instante e cantar essa canção.
e deixar a presença de Jesus invadir a sua casa, deixar a presença de Jesus permear sobre seus filhos, sobre a sua vida. Porque a igreja de Jesus tem se levantado como alguém que foi alimentada para alimentar outros. E nessa pandemia tem muita gente com depressão, precisando ser alimentada. Nós seremos esse povo. Adore o Senhor Jesus por um instante. Sabe o que eu entendo? Muitas pessoas foram alimentadas essa noite. Mas lembre-se, você é alimentado para alimentar outros. Onde dois ou mais, aonde você estiver, tenta perceber a presença dele e tenta alimentar outros. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Voz, os nossos corações queimam de amor.